Um grande beijo. Eu quero ler uma palavra que, inclusive, você tirou daqui, Fê? Não? Não mexi. Foi nesse aqui que eu procurei, filho? Foi. Não. Eles estavam sucaçando no banheiro. Ih, filho. Então eu própria tirei, filha minha. Não tem problema. Não está aqui. Acho que é no outro. Eu. Não tem problema, filha minha. Vamos lá. Nelly Alves, Aninha Siqueira, Deus abençoe. Márcia Silva, Monalisa Gosdovic, Gessia Atacando, Verônica da Silva, Rei Siqueira, um grande beijo para vocês. Compartilhem aí a palavra do Senhor, né? Um grande beijo. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, forte, né? Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, disse Josué, amo esse cara, tá? Serviremos ao Senhor. Eu amo o ministério desse moço. Eu louvo a Deus. Alguém me perguntou, pastora, o que é louvor? Louvor é elogio. Louvor é quando você fala bem de uma pessoa, quando você fala dos seus feitos, da sua maravilha. É quando você gosta dela. Esse é louvor. Agora, adorar a Deus é se encurvar, é cair diante dele, é não viver sem ele. Adoração no hebraico vem acompanhada de trabalho, de esforço. Eu entendo que todos nós nascemos para adorarmos ao Senhor, para servirmos ao Senhor, esse é trabalho, para de alguma maneira deixar nossa marca nessa terra. E isso exige esforço, né, gente? Isso é fato, né? Quando a palavra do Senhor diz no primeiro mandamento, adorarás ao Senhor seu Deus, somente ao Senhor seu Deus adorarás. De toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Queridos, certa vez eu ministrei um culto em minha igreja, eu me lembro disso como se fosse hoje. E eu tinha muitas pessoas que dia de domingo, por exemplo, só para vocês entenderem, eu abri um culto pela manhã, porque à tarde elas não iam. Por quê, pastor? Porque o seu time de futebol jogava. Aí eu aproveitei um dia que não tinha futebol nesse domingo. Procurei estudar com quem sabia, né? Que eu sou esperta nesse ponto. Deus me ungiu. E eu coloquei um tema do esporte, um torcedor. De Cristo, um adorador. Daqui a pouco eu vou colocar no meu pensamento no dia, talvez. Queridos, sabe como é que você vai entender bem forte o que eu estou falando? Você já viu uma pessoa fanática, doente, pelo Corinthians? Eu fui, você sabia disso? Não? É que tem muita coisa sobre mim que vocês não sabem. Eu brigava pelo Corinthians. Eu chorava pelo Corinthians. Fala isso não, pastor. É? Sim. Eu não vivia sem o Corinthians.
Eu dormia pensando nele, acordava pensando nele, chorava por ele, não perdi um jogo, trocava horário de trabalho. Eu fui em São Paulo para vê-lo. Eu não gostava de duas pessoas que torcessem. Eu não gostava de palmeirense nem de São Paulino. Olha que ignorância. Me perdoe, São Paulinos. Me perdoe todos vocês, santistas, palmeirenses. Me perdoe. Mas essa menina, graças a Deus, ela não vive mais. Porque quando eu conheci esse versículo que Deus tinha que estar em primeiro lugar na minha vida e eu tinha que amá-lo, que adorá-lo acima de tudo e de todos. Então, o que é um adorador para eu e você entendermos? Dá aquele outro para mim, filho. É aquela pessoa que uma coisa ou uma pessoa está acima de tudo para ele. É aquela pessoa que não fica sem isso. Não fica. Você já viu um homem que adora futebol? Eu já. Ele chora por causa de um jogador. Ele chora por causa de um time. Ele abraça. Ele sai cansado de um serviço e vai. Meu Pai do céu. Esses dias alguém perguntou na televisão, acho que foi ontem, antes de ontem eu vi, quando o Corinthians jogou. Alguém perguntou assim, mas escuta, e se você perder o trem, o metrô? Ele falou assim, pelo Corinthians vale tudo, cara. É o Corinthians que vai jogar, cara. Falou pro repórter. E aí eu fico analisando, sabe? Nós que adoramos ao Senhor, quanto tempo tem sobrado para Ele? Qual o tempo que a gente dedica a Ele? Estar na presença dEle nos cansa? Adorá-lo nos cansa? É lógico que muitas vezes nos falta saúde. E a gente precisa cuidar disso. Mas tirando o lado da saúde, né? Pelo amor de Deus, não vamos generalizar nem julgar. Qual o lugar que Ele ocupa em nossas vidas? Porque eu posso provar para vocês que de Israel só entrou Josué e Caleb na terra e que todos aqueles milhões de pessoas, os deuses do Egito, nunca saíram de dentro dele. Ou da maioria deles. Você quer ter um 2024 de sucesso? Olha essa chave, olha o código. Vamos arrumar a nossa vida com Deus. Pastor, eu não falo isso. Pastor, eu estou em cima de uma igreja, eu estou dentro de uma igreja, pastor, não fala isso não. Primeiro lugar, se é o lugar que te faz adorar a Deus, você já está errado. Lembre-se de Jesus com a samaritana, né, pastora Flávia? Ela disse, é no Gerizim. O povo de Israel, é no Moriá. Jesus falou assim, vocês brigam, vocês adoram o que vocês não conhecem, vocês batem boca pelo que vocês não sabem. Mas está chegando, o dia está chegando e Ele vem. Aleluia. Que os adoradores, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Se você é daqueles que só adora dentro da igreja, você está em risco.
Você tem que adorar dentro da casa do Senhor, mas você tem que adorar na sua casa. Você tem que adorar com as suas atitudes, filho. Quando eu entendi que a adoração no hebraico tem o mesmo sentido de trabalho, você adora a Deus através do seu testemunho. Se alguma coisa em você te escandaliza ou escandaliza alguém, falta-te, filho, filha, a verdadeira adoração. Adoração é trabalho. Adoração é cair. Primeiro é entender que não há outro além dele. Por isso que você pode perguntar para qualquer adorador corintiano ou palmeirense ou São Paulino, ele vai dizer para você, não há ninguém acima dele. Por que a senhora adora Yahvé, adora Jesus, adora o Espírito Santo, adora a Deus? Porque não há outro. Porque não há outro, antes dele nenhum se fez, depois dele nenhum se formou, filho. Diante dele todos se encurvam, e um dia todos se encurvarão diante dele e declararão que só ele é o Senhor. Não há outro. Não há outro. Adorar a Deus como Abraão, quando Deus lhe pede o único filho que ele tem, que ele esperou a vida inteira, que ele gerou a vida inteira pela fé, quando ninguém gerou, nem a esposa. E Deus lhe pede: Senhor, antes desse filho está o Senhor. Antes desse filho está o Senhor. De um Deus que deu o seu único filho para trazer para ele, eu e você e mais uma multidão que não merecia. Cada vez que eu olho para esse Deus, eu digo, eu não te mereço. Mas o Senhor me ama, não é me amou, não, me ama. Quando eu conheci esse Deus, eu falei para ele, tira de mim todo aquele ou coisas que ocupam o teu lugar. E ele tirou a adoração que eu tinha pelo Corinthians. Ele tirou mesmo. Ele tirou a bandeira, ele tirou a camiseta que eu tinha. Por quê, pastora? Porque você torcer para um time de futebol, amém. Você sabe quando você é adorador? Você gosta daquele time, mas você não tira o tempo do Senhor nem por uma final, de campeonato, de Copa do Mundo. Nada ocupa o primeiro lugar na minha vida e na tua. Filhos, eu amo minha mãe. Eu amo minha família. Mas eu sei que todos eles têm tempo, têm duração, têm dias e horas nessa terra. Mas o Senhor não.
Ele é de eternidade em eternidade. Ele é para toda a eternidade. A pastora Flávia colocou anjos. Eles adoram constantemente o Senhor. Dia e noite. Lá não tem isso, né? O tempo todo. Adoremos ao Senhor. Adorar é quando você cai. Você perde todas as suas forças diante dele. É quando você se derrama, se declara, se joga, se entrega. É quando você o cultua. É quando só ele é digno do seu culto, da sua adoração. É quando você diz, eu venero. É algo fora. Todo ser humano nasceu para adorar. Escreva uma coisa que eu vou dizer com uma segurança muito grande em Deus, para mim e para você. Por que um homem se mata? Por que alguém briga por um time de futebol? Por que alguém mata alguém por um time de futebol? Por que alguém faz uma loucura? Porque aquele lugar de adoração dentro dele não está ocupado pelo verdadeiro. E o ser humano, ele tem necessidade de adorar. Ele não vive sem adoração. Ele não fica, tanto que se ele não adorar ao Senhor, ele vai adorar criança, ele vai adorar filho, ele vai adorar netos, ele vai adorar pai e mãe, ele vai adorar carro, ele vai adorar casa, ele vai adorar dinheiro. Por que vocês acham que muitas pessoas pararam de entregar um santo dízimo ou não entregam corretamente? Porque o dinheiro virou um Deus na vida dele. Só tem duas formas de você ser próspero nessa vida. Não sei se você sabia disso. Doando, ajudando o seu próximo e através do santo dízimo. Do contrário, você vai se matar de trabalhar e vai continuar assim. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Alguém me disse, eu não estava entregando o meu dízimo em lugar nenhum. E eu disse para a pessoa, mande para esse santo ministério, que ele é sério. Eu vou estar orando por você. E Deus já arrumou a vida dessa pessoa. Precisamos colocar, gente, Deus em primeiro lugar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Eu não temo amanhã. Eu não temo uma pandemia que possa vir por aí. Mais guerras, mais terremotos, mais ciclones. Eu não temo. Eu estou em oração. Mas eu não temo as tempestades. Porque eu tenho um Deus que olha para ela e diz: Deus precisa dizer isso a respeito de você. Como ele disse para os discípulos: vento, acalma-te. Mar. Por quê, pastor? Porque aqui tem um filho meu, aqui tem uma filha minha. Vocês estão me entendendo? Adorar é aquilo que você não consegue viver sem. Se além de Deus tem mais alguma coisa que você não consegue viver sem, pode arrumar que a tua adoração não está perfeita. Ai, pastor, se me faltar eu morro, se faltar eu desmaio, se faltar eu me jogo, se faltar eu me suicido, se faltar... Não, pera um pouquinho, não. Desculpa.
Em primeiro lugar, filhos não são seus. Filhos são herança do Senhor, que a gente tem que amar, tem que ser exemplo em segundo lugar, tem que ensinar, tem que exortar com carinho, tem que preparar para a vida, mas eles não são seus. Carro vem e passa, casa vem e passa, dinheiro é para ser usado com sabedoria, com discernimento, com amor, com ajuda ao próximo. É vida, é movimento. É como água corrente. Precisa correr para vir outra. Mas adorar ao Senhor é outra coisa. Que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida e na tua esse ano, tá? E coisas que estejam impedindo o teu verdadeiro culto, a tua verdadeira adoração, arruma. Limpa a casa, limpa trabalho, limpa carro, limpa o coração, tira tudo que não provém de Deus. E que Deus esteja em primeiro lugar. A palavra é essa, amado.